Dentro da proposta dos meses, das semanas temáticas, maio tem diversas comemorações, só que por conta do foco de todo mundo na pandemia, muitos assuntos acabam não sendo trazidos com o ênfase, com o destaque que esses assuntos merecem. Entre esses assuntos, 17 de maio é o Dia Mundial e Internacional, né, e o Dia Nacional de Combate à Homofobia. Um assunto que merece ser muito destacado, porque pelo menos todo dia alguém é morto no Brasil por homofobia ou transfobia. Isso é muito grave. Para falar sobre isso, sobre esse dia de combate, eu recebo hoje a Thaís Boamorte, que é da Comissão de Diversidade Sexual da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Ponta Grossa, e que tem aí esse foco de trabalho, de atuação, justamente na proteção dos direitos da comunidade LGBT. Thaís, prazer te receber, seja bem-vinda. Obrigada. Então, nós comemoramos sempre, comemoramos não, a gente fala que o dia 17 de maio é um dia de luta, de resistência, mas também de mostrar muito amor ao próximo. O Brasil, infelizmente, é o país que mais consome serviços de pessoas trans, na questão do sexo, de prostituição de pessoas trans, mas também é o país que mais mata trans. Infelizmente, ainda a gente vive esse cenário muito do preconceito, muito do não respeito ao próximo e à diversidade. Uhum. E você tem essa questão, quando você fala trans, você tem... Aí todo mundo coloca assim no mesmo balaio o transgênero, ou, né, ou o que trabalha como travesti. Exatamente. Aí vira uma confusão. A comunidade LGBTI, na realidade, ela é frágil como um todo. O Dia de Combate ao Dia Mundial de Combate à Homofobia, à LGBTI-fobia, dia 17 de maio, é para trazer justamente isso. Esse ano, infelizmente, em decorrência do corona, as comemorações foram de outras formas, de forma virtual, pequenos vídeos que a gente fez. Mas é uma luta muito insistente, não é só. A violência, ela não é só a violência física que a gente fala. Então, é a violência verbal. Assim como a violência contra a mulher, a violência contra o LGBTI é também a violência verbal, a violência psicológica, a violência financeira. E, óbvio, infelizmente, a agressão física que chega muitas vezes até a morte. E que é motivada única e exclusivamente porque a pessoa é diferente. Exatamente, de você, por né? não respeitar a diferença do outro. Não respeitar aquela pessoa que tem uma orientação sexual diferente que você, ou uma identidade de gênero diferente, porque as pessoas, elas têm muito o ódio dentro de si, e isso move muito. E bem nessa semana de combate, que foi agora domingo, né, infelizmente teve um ativista transexual, aqui, não aqui do Paraná, mas de outro estado, que ele não aguentou a pressão e o preconceito e acabou se suicidando. Isso é também uma questão que precisa ser muito levantada, né? Porque existe um índice muito alto de depressão, de suicídio, às vezes até de consumo de drogas, né? Justamente como forma de se defender, né? De se proteger de uma realidade tão difícil. Sim, é muito grande. A saúde mental do LGBTI, agora, em época de pandemia, muitos LGBTIs estão com a família homotransfóbica dentro de casa, sem saber onde recorrer, como ficar, porque não aceitam o diferente. É muito visto sempre aquele da caixinha, que você tem que casar e crescer, né? E casar com o seu sexo oposto. Com o sexo que você nasceu, você tem que se identificar. Se você gosta mais de um gênero, você é dito como estranho, indeciso. É muito complicada essa questão da violência com o LGBTI. E como recentemente o STF, ele equiparou a LGBTI-fobia com o crime de racismo. Não é que o LGBTI se tornou crime, é equiparada à lei do racismo. É o dito que os doutrinadores e o próprio STF entendeu como um racismo social. Essa nova nomenclatura do LGBTI ficou como um racismo social, uma forma de discriminação por causa da sua identidade de gênero e orientação sexual. Quer dizer, então,
a homofobia, a homotransfobia, propriamente dita, ainda não está criminalizada, Não, né? tá sim, tá equiparada à lei do racismo. Ok. Com os mesmos termos que uma lei do racismo tem, inafiançável, imprescritível, todo o que a lei do racismo protege da questão de raça e cor, o LGBTI também tem esta proteção. Cabe à delegacia e ao promotor enquadrar esse crime de LGBTI-fobia nessa lei do racismo. E aí que entra a dificuldade. Ah, tá. É isso que eu ia te perguntar. Em termos práticos, legais, né? Na prática jurídica, o que é que isso trouxe de avanço? Trouxe muito avanço, porque antes você, um LGBTI que sofria uma discriminação, uma calúnia, uma difamação, era equiparado como uma injúria. E uma injúria, se você pegar o crime de injúria, tem no artigo injúria racial. O LGBTI se encontrava na injúria comum, que a gente fala, que um cisgênero sofreria. Agora, com a equiparação do racismo, ele pode muito bem ser enquadrado com a questão da injúria racial. A questão do racismo é diferente de uma calúnia e uma difamação, que você fala do coletivo. Você diminuir aquela pessoa por ser negro, por ser de outra cor, de outra etnia, e agora também por ser LGBTI. Ah, então, e aí ele pode procurar, que você estava falando que na hora desse enquadramento criminal é que existe a dificuldade. Isso, exatamente. Infelizmente, a gente ainda peca pelo racismo estrutural, né? Como já tem dificuldade o movimento negro de ter os crimes de racismo enquadrado em racismo e não em injúria racial, a comunidade LGBTI também está tendo essa dificuldade de passar para uma injúria, uma calúnia ou um crime de agressão e lesão corporal comum e não do crime de LGBTI-fobia. E aí, nesse viés, é uma das atuações da OAB. Da comissão. A comissão, junto com outras ONGs, né, a gente traz... A comissão em si é mais para trazer a questão de caráter informativo à população. Hoje, eu, além de estar na Comissão da Diversidade aqui da OAB, eu faço parte do grupo da Aliança Nacional LGBTI. Eu faço parte dessa instituição, que é uma ONG não governamental, que a gente traz também o caráter informativo e também lança campanhas e traz todo o apoio jurídico social que traz. Então, as duas trabalham lado a lado. A OAB para trazer o caráter informativo e o caráter social que a própria OAB tem. A comissão tem esse caráter. Hoje nós estamos, além de estar dentro da própria OAB, nós temos cadeira cativa junto ao Conselho Municipal LGBTI, que agora em março foi a eleição. Nós, como cadeira cativa, sempre a OAB vai estar sendo representada por alguém da comissão. Então, a gente traz juntamente, sempre trabalhando com a população, esse caráter informativo. Quando teve recentemente a questão da lei da escola sem partido, que hoje está em vistas, não foi ainda votado aqui em Ponta Grossa, a comissão esteve lá, a gente está vendo bem a questão do caráter institucional, porque logo em seguida teve a decisão do STF que a questão da escola sem partido, a questão de tratar de ideologia de gênero, a falácia da ideologia de gênero dentro das escolas é uma norma inconstitucional, não por tratar da ideologia de gênero, mas por ser se você for olhar o Plano Nacional de Educação, quem deve modificar, não é município, é o governo federal. Então, por isso que a gente está analisando essas questões junto com a OAB aqui de Ponta Grossa, com a OAB do Paraná, se esse projeto a gente já conversou com alguns vereadores também. Então, a OAB, a comissão, ela trabalha dessa forma. A gente trabalha como um todo, além de promover palestras, eventos, a gente também vê toda essa questão de legislação. Thaís, e essa tão falada ideologia de gênero é proibido nas escolas, a ideologia de gênero que falam e falam. O que se referem, afinal, o que é a tal ideologia de gênero e por que ela é tão ameaçadora para alguns? Na realidade, a pessoa que fala que o LGBTI quer trazer uma ideologia de gênero dentro da escola, ela não sabe o que está falando. Porque, na realidade, o que a gente quer trazer, enquanto comissões, enquanto ONGs, da questão do LGBTI é a proteção, seja do LGBTI, seja da mulher, seja do negro, é para inibir qualquer tipo de violência.
violência de gênero. E ainda muitas vezes a questão do abuso. A gente viu que em algumas palestras que tratam sobre a questão de gênero, de assédio, de tudo, dos crimes sexuais, as crianças contaram para os professores, para os diretores isso. Então não é querer transformar ou trazer a cura gay. É justamente um caráter informativo de trazer para aquela população que já está fragilizada informação e aonde que deve recorrer. E às vezes seja ela LGBTI, seja ela mulher, essa informação que vai ser dita. Não é querer transformar ninguém aquilo, porque ninguém se transforma, as pessoas nascem assim. Exatamente. Quer dizer, você não vai ter um manual de instruções nem para transformar um hétero em gay, nem vice-versa, né? Exatamente. Essa questão da cura gay não existe, é uma falácia. E muito menos transformar alguém em gay, né? Exatamente. E aí, como é que aqui em Ponta Grossa vocês estão trabalhando nessa linha de atuação? Aí você falou, né, do Conselho Municipal. O Conselho Municipal em Ponta Grossa foi pioneiro, mas ele estava meio adormecido, Ele estava né? meio adormecido por questões políticas. Agora a gente está voltando, né, aos nossos eventos, para também, porque o Conselho tem lei orgânica que regulamenta, foi um dos pioneiros aqui do Paraná. Então, não tem o porquê ficar parado e deixar a população LGBTI desamparada. Então, conta com assistentes sociais, conta com a comissão da OAB, conta com ONGs, ONGs que já estão estabelecidas há mais de 2 anos na cidade, para a gente fazer o trabalho em conjunto, que é priorizar o LGBTI em situação de vulnerabilidade e trazer o conhecimento dos seus direitos como LGBTI, como pessoa. Como cidadãos. Como cidadãos. E nessa experiência, nesse trabalho que vocês têm feito com a comunidade LGBTI, quais são os principais desafios que eles enfrentam, além do óbvio do preconceito, né? Hoje, se você for ver bem, o LGBTI, o principal é o preconceito. Porque a gente conseguiu várias conquistas, seja recorrendo ao STF, de o casamento igualitário. Então, o homoafetivo pode muito bem casar em cartório civil, que o casamento vai ser reconhecido como uma união estável, vai ter todos os direitos do casal, separação, a questão da adoção. Então, teve também a equiparação à LGBTfobia, a equiparação ao racismo. O pessoal os transexuais e transgêneros, eles tiveram a conquista do nome social recentemente também. Antes, você tinha que fazer todo um processo enorme, um imbróglio, uma questão burocrática muito grande, de você juntar vários laudos, vários documentos, estudo social, psicólogo, para mostrar que você realmente estava bem consigo mesmo, escolher aquele nome. Uma época, uma cirurgia de resignação para as mulheres trans. Hoje é só ir no cartório com toda a documentação solicitada e consegue fazer a retificação do nome social. Essas escolas aqui no Paraná também são pioneiras nisso. Em 2009, teve uma portaria determinando o uso do nome social aos maiores de 18. Em 2012, para os menores de 18 anos, do uso do nome social. A UEPG já aceita no vestibular e algumas outras instituições a questão do uso do nome social. Então, com relação a direitos, a gente está muito bem amparado. Agora, recentemente, há umas 2 semanas atrás, a questão da doação de sangue por homens gays, que não poderia ter, e por transexuais. O STF conseguiu essa questão. Então, os direitos estão caminhando devagar. Só que, ao mesmo tempo, o preconceito também está vindo. Então, a gente precisa muito mais lutar com relação ao preconceito das pessoas do que questão de luta de direitos. E manter esses direitos que a gente conquistou nos últimos anos. E a impressão minha, ou parece que a cada avanço de direito, o preconceito aumenta? Não, a impressão é o que está realmente acontecendo. A gente vive numa situação atual que o preconceito está muito forte. Ora velado, ora nítido. O Brasil não consegue diminuir os números de morte de LGBTI, seja assassinato, seja agressão. A violência LGBTI está muito forte, está muito em evidência. O pessoal que ele não respeita, ele acha que a gente está querendo tirar direitos deles. Na realidade, a gente quer
equiparar, a gente quer ter os mesmos direitos que qualquer cidadão tem. A gente quer ser visto como um cidadão comum. Sim. Importante, não querendo dizer o que a gente faz ou deixa de fazer, é aquela história, o que fica entre quatro paredes, e muita gente se envolve justamente nisso. Sim, mas orientação sexual, designação, identidade de gênero não define uma pessoa. Eu acho, pelo menos, o que define uma pessoa é o caráter, exatamente. Né? A gente sabe que tem héteros com mau caráter, assim como tem LGBT com mau caráter. E não é isso que define a gente. A gente tem que ser definida pelo caráter e não pelo que a gente se identifica ou se relaciona. Cor, raça, orientação sexual, religião, identidade de gênero, profissão. Muitas vezes as pessoas são discriminadas pela profissão. Exatamente. A comunidade travesti e transexual é a que mais sofre. Eu falo assim, e é um sentimento muito horrível que a gente tem de falar, porque eles não são inseridos no mercado de trabalho, eles não têm a questão da busca pela educação, muitas vezes são privados, são expulsos de casa muito cedo, e o único meio que eles acham ainda, hoje em dia, é a prostituição. A gente sabe que em outras cidades, ou aqui mesmo em Ponta Grossa, tem algumas empresas que querem fazer a empregabilidade dessa população, mas ainda é muito pequena. Olha, mas já é um avanço, né? E o pessoal lá da OAB e tal, pessoal que precisa de atendimento com vocês, é só procurar, é por telefone, por redes sociais, indo na OAB? A gente fala que tem o site da OAB, a página da comissão, tanto no Facebook quanto no Instagram, a gente está. Passa ali as dúvidas, informações, questão de denúncia também, a gente vai saber orientar a pessoa que nos procurar e passar bem certinho as informações, qual ONG deve procurar ou qual serviço deve procurar, pode entrar nas redes sociais para nós, que a gente vai sempre comunicá-los da melhor forma e informar o direito. Que ótimo. E não deixe nada passar barato, né? Não. Procure o seu direito. Procure o seu direito. Eu acho que é do ser humano sempre correr atrás do seu direito. Tá certo. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente está sempre aqui à disposição para divulgar. Nós também, a OAB, estamos sempre abertos à população para nos procurar, seja pela comunidade LGBTI, seja das outras comissões. Nós somos hoje mais de 40 comissões. Então, essa gestão da OAB é muito em prol da comunidade. Então, a gente tem comissão da mulher, comissão da diversidade sexual e de gênero, comissão do direito animal. Então, a gente tem várias comissões que pensam no bem-estar da população. Tá certo. O pessoal tem mais é que aproveitar, né? Exatamente. Thaís, obrigada e bom trabalho para vocês. Igualmente, obrigada. Boa semana. Obrigada. E no próximo bloco, a gente vai conversar com a doutora Leilane Nogueira, alergologista, que vai falar sobre alguns cuidados agora com a chegada do frio. É um instante só, eu já volto. Não saia daí.